Você se lembra da sensação de abrir um presente no Natal, com o coração acelerado e os olhos brilhando, torcendo para que fosse exatamente o que você sonhava? Nos anos 80 e 90, os brinquedos tinham uma mágica que ia além do plástico, da pilha ou das luzes piscando. Eles representavam sonhos, aventuras e até mesmo amizades. Era impossível andar por uma rua de qualquer bairro e não ver uma criança com um pogobol preso aos pés, pulando como se voasse. Ele era colorido, desajeitado e absolutamente incrível. E quem não teve, pelo menos uma vez, o desejo de ser um super-herói depois de brincar com um Falcon, aquele boneco de olhos móveis e roupas de missão secreta? O Genius também marcou época. Um disco redondo com 4 cores e sons que desafiavam nossa memória. Cada sequência completada era uma vitória pessoal, quase como passar de fase no jogo da vida. E quando o jogo acabava, não vinha frustração, vinha vontade de tentar de novo. Porque a diversão estava em repetir, em errar, em rir com os amigos ao redor. E como esquecer dos bonecos da linha Comandos em Ação ou das bonecas da Estrela que falavam frases gravadas em fitas internas? Tínhamos um mundo inteiro nas mãos, onde cada quarto virava campo de batalha, castelo, nave espacial ou salão de festas. A criatividade era quem mandava. Para quem cresceu nesse tempo, um dos maiores símbolos da infância era o robô Arthur, da Estrela. Um companheiro robótico com voz metálica que fazia sucesso absoluto. Ele não apenas falava, ele fazia parte da família. Era tratado com o mesmo cuidado de um irmão menor. Também havia as miniaturas da Hot Wheels, que transformavam qualquer superfície em pista de corrida. Bastava um pedaço de papelão, uma rampa improvisada e a imaginação de uma criança para criar um verdadeiro autódromo no chão da sala. E o sucesso não era só dos meninos. As meninas também tinham seus universos mágicos com bonecas como a Barbie, a Moranguinho e, claro, a inesquecível Xuxa Baby. Esses brinquedos não eram apenas objetos, eram passaportes para outros mundos. Mundos onde a gente podia ser quem quisesse, sem precisar de Wi-Fi, sem precisar de aplicativos, apenas com as mãos e a imaginação. E é por isso que, até hoje, ao ver um desses brinquedos em um sebo ou numa feira de colecionadores, a gente sente um nó na garganta. É a infância acenando lá de trás, dizendo: eu ainda estou aqui. Antes dos celulares, dos tablets e das redes sociais, existia um mundo inteiro do lado de fora do portão de casa. Um mundo onde a rua era o nosso parque de diversões e a calçada virava cenário de aventuras que hoje vivem apenas na memória. Brincar na rua não era uma atividade, era um estilo de vida. Era ali que se formavam amizades, nasciam rivalidades saudáveis e se aprendia a conviver com o diferente. A diversão começava cedo. Bastava juntar 3 ou 4 crianças e o pega-pega já estava formado. Havia variações, o pega-congelou, o queimada, o mãe da rua. E não importava se o tênis era novo ou se o chão estava quente. A corrida era o que valia. A risada também. E a sensação de ser livre, de correr sem destino com o vento batendo no rosto. Quando a rua ficava mais tranquila, era a hora do esconde-esconde. Aquela adrenalina de se esconder atrás do carro do vizinho, dentro do armário do portão, debaixo da mesa da garagem. O silêncio era cúmplice e o coração acelerava como se estivéssemos em missão secreta. Gritar, achei! Era mais emocionante que vencer um jogo de videogame hoje em dia. Havia também as brincadeiras que exigiam criatividade. Montar carrinho de rolimã com tábua, pregos e rodas de patins quebrados, desenhar a amarelinha no asfalto com carvão, inventar circuitos com tampinhas de garrafa, apostar corrida de bolinha de gude em terrenos de terra. Cada brinquedo era feito com o que se tinha, e justamente por isso era mais valioso. As meninas pulavam corda em duplas ou jogavam batata quente e telefone sem fio. Os meninos armavam guerras de espada feitas de cabo de vassoura. Mas o mais bonito era ver todo mundo junto, dividindo espaço, brincando com o que existia. E o que existia era pouco, mas suficiente. E como esquecer das pipas? Eram coloridas, feitas à mão com varetas de bambu e papel de seda. Voavam alto, dançavam com o vento e traziam uma sensação que nenhuma rede social oferece. O domínio do céu, mesmo que por alguns segundos. Brincar na rua era viver o agora. Era cair e levantar, ralar o joelho e nem chorar, porque o jogo não podia parar. Era o vizinho chamando para lanchar. Era a mãe gritando da varanda que já tinha escurecido. E quando a luz dos postes acendia, sabíamos, o dia tinha acabado. Mas a memória daquele fim de tarde ia durar para sempre. A moda nos anos 80 e 90 era, acima de tudo, uma forma de dizer ao mundo quem você era, mesmo que ninguém mais entendesse. Cores vibrantes, cortes ousados, combinações que hoje pareceriam estranhas, mas que naquela época eram o auge da atitude. Cada peça contava uma história e cada look carregava a alma de uma geração que não tinha medo de ousar. As calças jeans de cintura alta faziam sucesso tanto entre os jovens quanto entre os adultos. Quanto mais desbotadas, melhor.
As ombreiras marcavam presença nos blazers das mães, e as jaquetas jeans, muitas vezes customizadas com botões e patches, eram praticamente um uniforme dos adolescentes rebeldes. Nos pés, tênis icônicos como o Montreal, o Quixote e o Bamba acompanhavam as aventuras diárias. Para os mais esportivos, o Rainha era sinônimo de estilo e desempenho. Já as polainas, em cores neon, eram quase obrigatórias nas aulas de educação física e nos programas da tarde. O cabelo também era uma declaração de personalidade. Armado, volumoso, com muito laquê e gel bosano. O mullet, corte tão questionado hoje, era sinônimo de ousadia. E os cortes com risco na lateral da cabeça? Pura ousadia juvenil. As meninas usavam batons cintilantes, sombras azuladas e brincos chamativos. E mesmo que a maquiagem fosse exagerada, ela refletia a vontade de brilhar, literalmente. Vestir-se bem não era seguir tendência, era criar uma. Era usar o que se tinha com orgulho e estilo. E por mais que hoje a gente ria ao rever as fotos antigas, no fundo, sabemos, ali estava o retrato autêntico de uma época que não tinha vergonha de ser quem era. Há músicas que não apenas tocam os ouvidos, elas tocam a alma. Basta ouvir os primeiros acordes e somos transportados como num passe de mágica para um tempo em que a vida parecia mais simples, mais leve, mais cheia de descobertas. Os anos 80 e 90 foram marcados por trilhas sonoras inesquecíveis que embalaram desde as festas escolares até os amores de verão. Quem viveu essa época lembra bem. Toda a casa tinha um rádio de pilha ou uma vitrola, e era comum passar a tarde gravando fitas cassete com as músicas que tocavam nas rádios. Era preciso ter paciência para apertar o REC na hora certa. E torcer para o locutor não falar por cima do refrão. A fita gravada com capricho virava presente, declaração ou lembrança. No Brasil, as vozes de bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, RPM, Titãs e Kid Abelha narravam os sentimentos de uma juventude que começava a entender o mundo. Canções como Tempo Perdido, Lanterna dos Afogados ou Primeiros Erros não eram apenas músicas, eram espelhos da alma. Para os mais jovens, Trem da Alegria e Balão Mágico marcaram a infância com melodias inocentes e refrões que até hoje moram na memória. Já os mais ligados à cultura pop se encantavam com os sucessos internacionais de Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, Bon Jovi e tantos outros. As dancinhas, os videoclipes, os LPs coloridos, tudo fazia parte do pacote. E como não lembrar das aberturas de novelas e programas infantis? A música de entrada do Show da Xuxa, com aquele Bom Dia, Alegria, ou o tema do Chaves, que anunciava momentos de risada em família, ainda ecoam nas lembranças. Cada música era mais do que som. Era um marcador de tempo, uma fotografia invisível. Tinha trilha para o primeiro beijo, para o fim de namoro, para aquela viagem inesquecível com os pais. E hoje, mesmo que os aparelhos tenham mudado, mesmo que os fones sejam sem fio, há músicas que, quando tocam, fechamos os olhos e voltamos. Voltamos para aquele quarto com pôsteres na parede, para o Walkman no bolso, para o coração que batia mais forte sem saber direito por quê. E é por isso que essas músicas ainda vivem em nós. Porque não são só músicas, são parte da nossa história. Nos anos 80 e 90, a televisão não era apenas um aparelho na sala. Era uma janela mágica que nos conectava com mundos distantes, heróis improváveis e programas que marcaram para sempre nossa imaginação. Bastava ligar o botão e a mágica começava. Era a era da programação ao vivo, das vinhetas coloridas, dos comerciais que grudavam na memória como chiclete. De manhã, o som do Show da Xuxa invadia as casas, com suas coreografias, brincadeiras e aquela sensação de que tudo era possível. E se não fosse a Xuxa, era o Bozo, o Fofão ou a vovó Mafalda que seguravam a atenção da criançada antes da escola. A televisão era companhia, era risada garantida, era amizade em forma de imagem. À tarde, era a vez da sessão da tarde, que embalava férias escolares com filmes que viraram clássicos absolutos. Quem não se lembra de Os Goonies, Curtindo a Vida, Adoidado, Karate Kid e ET, o extraterrestre? Esses filmes não eram apenas entretenimento, eram experiências coletivas. Todo mundo assistia, comentava no dia seguinte, imitava as cenas, queria ser o protagonista. E no final do dia, quando os adultos tomavam conta do sofá, começavam as novelas. E até quem dizia que não assistia acabava se envolvendo. As trilhas sonoras, os dramas exagerados, os personagens icônicos, tudo ficava gravado no imaginário popular. Sem falar dos desenhos animados. Cavaleiros do Zodíaco, Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man, Ursinhos Carinhosos. Não importava se era Globo, Manchete ou SBT, cada emissora tinha seu próprio universo encantado. E ali, em frente à TV de tubo, comendo pão com manteiga e tomando quisuco, o tempo simplesmente parava. E quando a TV não bastava,
a diversão continuava nas locadoras. Ir até a esquina escolher uma fita VHS era um evento. Revirar as prateleiras, cheirar aquele plástico das caixas, rebobinar a fita antes de devolver. Tudo isso fazia parte do ritual. E se o filme estava alugado, a gente voltava no dia seguinte, com a esperança de ser o próximo da fila. Era uma época em que a diversão tinha alma. E cada programa, cada fita, cada intervalo comercial se transformava em memória. Não eram só imagens, eram emoções. Eram capítulos da nossa infância que, mesmo com o tempo, continuam passando aqui dentro. Quando se fala em liberdade nos anos 80 e 90, não dá para deixar de lado os carros e as bicicletas. Eles eram mais do que meios de transporte. Eram extensões da personalidade, símbolos de status ou de aventura e, acima de tudo, protagonistas de histórias que ainda moram no fundo da memória. Nas ruas, o ronco dos motores denunciava clássicos como o Chevette, o Opala, o Monza, o Escort, a Kombi e, claro, o inesquecível Fusca. Era comum ver pais lavando o carro no fim de semana com aquele cuidado quase cerimonial, passando silicone no painel, aspirando o carpete, girando o botão do toca-fitas com carinho. O carro da família era um bem precioso, era o que levava ao litoral, à casa da avó, ao primeiro passeio no shopping. E para muitos de nós, a verdadeira liberdade veio com duas rodas. A primeira bicicleta era mais do que um presente, era um marco. Era como receber um passaporte para explorar o mundo. Havia a Caloi Cross, com seu design inspirado no motocross, e a Monarch PMX, que fazia sucesso nas pistas improvisadas e nas manobras radicais. Tinha também a Ceci, colorida e delicada, símbolo de empoderamento para muitas meninas. Andar de bicicleta era o ritual da infância. Era cortar o vento, subir morro, cair e levantar, pedalar de braços abertos achando que se podia voar. Era enfileirar os amigos, inventar trilhas, colocar pregador com tampinha de garrafa nos raios para simular o barulho de uma moto. E quem teve uma bike sabe. Ela não era apenas uma companheira. Era confidente, era parceira de fuga. Era a prova de que crescer também era conquistar a autonomia. Por isso, até hoje, quando vemos uma bicicleta antiga ou ouvimos o som distante de um Fusca passando, o peito aperta. Porque naquele instante, tudo volta. E a liberdade ganha nome, forma e sentimento. Hoje em dia, parece impossível imaginar o mundo sem conexão, sem notificações, sem redes sociais. Mas houve um tempo, algo nem faz tanto assim, em que a vida acontecia no presente, no agora, e tudo era mais vivo. Não existiam stories, mas cada momento era único. Não se registrava tudo em fotos, mas o coração lembrava dos detalhes. Era uma época em que, para conversar com alguém, era preciso ligar. Ou melhor ainda, ir até a casa da pessoa e bater palma no portão. Quando a campainha tocava, era visita surpresa. E isso não gerava ansiedade, gerava alegria. As conversas aconteciam cara a cara, olho no olho, sem distrações. A atenção era inteira. A comunicação era feita por cartas, bilhetes passados na sala de aula ou mensagens escritas com caneta colorida nos cadernos. Guardar um cartão postal era como guardar um pedaço de quem mandou. E os telefonemas eram esperados com o coração disparado. Um alô podia mudar o dia inteiro. As tardes eram gastas trocando figurinhas na calçada, lendo gibis da Turma da Mônica ou ouvindo música com os amigos. A gente não curtia uma foto, a gente vivia o momento. E talvez seja por isso que essas memórias duram tanto, porque foram vividas de verdade, sem filtro, sem distração. Era um mundo menos conectado, mas muito mais presente. Nem sempre são os grandes eventos que ficam na memória. Às vezes, são os detalhes mais simples que permanecem com a gente por toda a vida. Um cheiro, um som, um sabor, uma frase. Nos anos 80 e 90, o mundo era feito dessas pequenas coisas, e cada uma delas carrega um pedacinho da nossa história. O cheiro da merenda da escola, o recreio barulhento com crianças correndo de um lado para o outro, a ansiedade de completar o álbum de figurinhas da Copa ou da novela da vez, aquela figurinha brilhante que todos queriam e ninguém tinha, a sensação de vitória ao completar a coleção. As festas juninas com bandeirinhas coloridas, músicas de sanfona, camisa xadrez e pés descalços no chão de terra batida. As brincadeiras no quintal com os primos, as risadas nas reuniões de família, os cochilos na rede enquanto a TV passava um filme qualquer. Tinha o sabor do quisuco, das balas soft que grudavam no céu da boca, do chocolate surpresa com seus cardápios de animais. Cada embalagem era uma emoção. E quem viveu essa época sabe. Abrir um refrigerante em garrafa de vidro ou colocar a ficha no orelhão da esquina era um ato quase solene. As novelas com aberturas inesquecíveis, os jingles de comerciais que até hoje sabemos de cor, o barulho do estalo da TV de tubo desligando, tudo isso ficou. São essas coisinhas simples que, juntas, formam um universo inteiro. Um universo que não volta, mas que nunca vai embora.
porque vive na gente, nas nossas falas, nos nossos sorrisos, no nosso jeito de ser. E sempre que fechamos os olhos e lembramos, é como se o tempo abrisse uma janelinha e deixasse a infância entrar de novo. O tempo passa, o mundo muda, a tecnologia avança. Mas tem coisas que continuam aqui dentro, intocáveis. Os anos 80 e 90 não foram apenas décadas, foram capítulos inteiros da nossa formação. Foram os anos em que a gente aprendeu a sonhar, a se machucar, a rir, a criar e, acima de tudo, a sentir. E tem uma pergunta que mexe com a gente. Você se lembra qual foi a última vez que saiu para brincar, sem saber que aquela seria sua última brincadeira da vida infantil? Não houve despedida. Não houve aviso. Um dia simplesmente foi a última vez. E ficou só a lembrança. E a saudade. Essa viagem no tempo não é só uma lembrança. É um reencontro com quem a gente foi. E talvez com quem a gente ainda seja lá no fundo. A criança que corria descalça, que esperava ansiosa pelo presente de aniversário, que acreditava que a vida era feita de brincadeiras, descobertas e tardes sem fim. Se você chegou até aqui, provavelmente também sentiu essa nostalgia. Então, compartilhe com a gente. Qual foi a sua lembrança mais marcante dessa época? Qual detalhe pequeno mora no seu coração até hoje? Deixe nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal Eu Gosto e Pronto e continue com a gente nessa missão de nunca deixar essas histórias desaparecerem. Porque se tem uma coisa que aprendemos é que todo mundo tem uma história e a sua também merece ser lembrada.